Entregando e recebendo o amor através da palavra de Deus. Essa é a nossa última aula. Foi um prazer ter você até aqui. Muito obrigada mesmo. Continue comigo até o final dessa aula. Tem até bônus para você lá no final. Uns errinhos de gravação. Até mais. Vamos contar uma história sobre o Joãozinho e o Pedrinho. Ou é o Joãozinho, porque toda história que se preze precisa ter o Joãozinho, né? O Joãozinho e o Pedrinho estavam participando de uma competição. E essa competição teria um prêmio muito valioso. Muito valioso mesmo. O Pedrinho se esforçou muito para conseguir esse prêmio. O Pedrinho acordava todos os dias cedo. Fazia de tudo para conseguir esse prêmio. O Pedrinho, ele quase não comia direito. O Pedrinho quase não vivia mais, a não ser em função desse prêmio. Ele deu tudo de si. O Joãozinho? Não, o Joãozinho não. O Joãozinho só estava na competição, sabe? Porque ele achava legal. Mas não se esforçou nem um pouquinho. Aí chegou no dia de ver quem ia ganhar a competição. E quem ganhou? O Pedrinho, claro. E o Pedrinho levou aquele grande prêmio. Mas era um prêmio enorme. Aquele prêmio que ele queria muito. E que ele ia usar para o resto da vida dele. E que ia fazer a vida dele ser extraordinária. Aí você deve estar se perguntando por que o Joãozinho não lutou por esse prêmio. Acho que o Joãozinho não tinha conhecimento da preciosidade desse prêmio. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Acredita que aquela pessoa que entregou o prêmio do Pedrinho entregou de surpresa um prêmio igual para o Joãozinho? Igual do Pedrinho. Como assim? Sim. O Joãozinho ganhou um prêmio igual ao do Pedrinho. Extraordinário. Que ia mudar a vida toda do Joãozinho também. A vida inteira. Só que o Joãozinho olhou para aquele prêmio e disse: não, eu não posso aceitar. Eu não fiz nada para merecer esse prêmio. Eu vi o esforço do Pedrinho. Não é justo que eu receba esse prêmio. Eu não quero. Mas aquele prêmio foi colocado dentro do Joãozinho. E o Joãozinho não tinha mais como devolver. Sim, estava grudado no Joãozinho. Era dele e ponto final. Só que o Joãozinho estava se sentindo muito constrangido. Como assim? Eu não fiz nada mesmo. Eu não mereço nem olhar para esse prêmio. Como eu posso receber isso? Não, eu não quero, eu vou devolver. Mas o Joãozinho não podia devolver. E aí quem entregou o prêmio para o Joãozinho disse: Joãozinho, eu quero te dar esse prêmio simplesmente porque eu quero te dar e não porque tu merece. Ele é teu. E depois daquele dia, o Joãozinho passou todos os dias da sua vida olhando para aquele prêmio e dizendo: eu não mereço. Todos os dias o Joãozinho se sentia mal por ter aquele prêmio. Todos os dias o Joãozinho tentava esquecer que tinha aquele prêmio porque aquilo fazia ele se sentir constrangido. Lembra quando
Eu falei que o prêmio ia mudar a vida do Joãozinho, ia deixar a vida dele maravilhosa, assim como a do Pedrinho? Pois é, não deixou. Sabe por quê? Porque o Joãozinho usou o prêmio da forma errada. O Joãozinho pegou o prêmio e simplesmente olhava para ele e dizia: eu não mereço. No dia seguinte, eu não mereço. No outro dia, ele tentava rejeitar o prêmio e não olhar para ele para não lembrar que não merecia. Como o Joãozinho deveria ter usado esse prêmio? Para esse prêmio fazer efeito na vida do Joãozinho da forma certa, ele deveria ter desfrutado do prêmio que ele ganhou. Aí sim a vida dele seria extraordinária. Seria uma vida em abundância. Olha, você sabia que o Joãozinho é você? O Joãozinho é você, eu, nós. Sabe quando Jesus morreu na cruz? Lá vem a Débora de novo, né? Sim. Jesus morreu na cruz para te levar lá pro Éden de volta. De volta pro Éden. Deixa eu ler com você a passagem de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, quando Jesus estava na cruz. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Deixa eu ler para vocês os comentários da Bíblia sobre estes versículos. Então, os comentários. Estes versículos são exclusivos de Lucas. Crucificado significa pendurado. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino, é tanto uma súplica quanto uma confissão de fé. Paraíso é outro nome para céu, o lugar da habitação de Deus e o lar eterno dos justos. A Septuaginta usa a mesma palavra grega para se referir ao jardim do Éden. As palavras de Jesus, portanto, podem sugerir uma restauração da comunhão íntima e pessoal com Deus que existia no Éden antes da queda. Entende a vida em abundância que Jesus veio nos dar através da cruz quando Ele morreu por nós? Nós somos o Joãozinho. O Joãozinho, ele recebeu o amor de Deus gratuitamente. Jesus veio para levar a nós de volta para o Éden, para a comunhão com nosso Pai que nós não tínhamos mais. E, gente, nós recebemos o amor de Deus gratuitamente, o amor de Jesus gratuitamente, a comunhão com Deus gratuitamente. Nós não tínhamos mais isso. Nós éramos e ainda somos pecadores. Nós ainda não fazemos nada para merecer o amor de Deus. Nós ainda somos o Joãozinho que não faz esforço nenhum para merecer. E todo e qualquer esforço que a gente fizer não vai pagar nada do que Jesus já fez por nós e faz todos os dias, porque todos os dias Ele nos deixa respirar. E percebe por que o Joãozinho e o Pedrinho receberam o mesmo prêmio? Porque não importa quanto você faça, não importa quanto você corra, não importa quanto você se esforce para pagar o que Jesus fez para você na cruz, você não paga. O amor de Deus é gratuito. O amor de Deus é pela graça. Entende? E nós estamos nos comportando todos os dias como Joãozinho, olhando para o prêmio e dizendo: eu não mereço, e não desfrutando dele. Você realmente não merece.
o Pedrinho também não merecia. Mas nós recebemos de graça, pela graça de Deus, pelo amor dele. Amor incondicional significa sem condição nenhuma. Eu te dou todo o amor que eu tenho e não quero nada em troca. E quando a gente percebe isso, é tão maluco, porque nós hoje trocamos tudo. Nós esperamos de volta, nós damos esperando de volta. O amor de Deus é gratuito. Você tem o amor de Deus em você e não tem como devolver, ele já é seu. Não importa o que você faça, você não vai devolver o amor de Deus. Ele está em você, é seu. Então pare de agir como Joãozinho. Pega o amor de Deus, desfruta dele da forma correta e viva a vida extraordinária e abundante que Deus deixou para você. Você tem de graça isso, não paga nada. É pela graça de Deus. Consegue me entender? Nós precisamos ver o sofrimento que Jesus teve na cruz para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai. É amor gratuito. Você é amado e ponto final. Não adianta resmungar. Não adianta dizer que não é. Você é amado e ponto final. Mas, Débora, eu não me sinto amada e eu não sei como desfrutar desse amor. Eu não sei como pegar esse prêmio e desfrutar dele. Eu só sei que eu não mereço, eu não sinto esse amor, eu não sinto essa salvação de Jesus. Eu não sei quem é você que está escutando, eu não sei se você acredita em Deus ou não, eu não sei se você é salvo ou não, se já aceitou Jesus ou não, mas se não aceitou, faz o favor de aceitar. Mas se você não aceitou e não acredita 100% na história de Cristo, presta atenção aqui comigo. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 32. Essa passagem que nós vamos ler é após a ressurreição de Jesus, tá? Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram
E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Jesus explicou para eles algo que nós temos que saber. A crucificação de Cristo e tudo o que aconteceu com ele pelo caminho é o que estava escrito já nas Escrituras, na Torá. O plano de Deus sempre foi nos resgatar do pecado, sempre foi nos salvar. Deus nunca se conformou em ficar longe de seus filhos. Por mais que nós caímos e pecamos, Deus nunca se conformou com a queda do homem e até hoje ele não se conforma. Por isso, ele levanta filhos dele para falar da palavra dele e buscar os filhos que ainda não acreditam. Assim como ele trouxe Jesus, e Jesus disse que nós estaríamos aqui para continuar a fazer aquilo que ele veio fazer na terra. E nós, como cristãos, somos seguidores de Cristo e por isso nós precisamos buscar cada dia mais a melhora para a nossa vida, para ficarmos mais parecidos com Cristo, para buscarmos aqueles que precisam ser buscados. Entende? Mas mesmo assim nós precisamos entender também que sofreremos, mas sofreremos felizes, porque assim como nosso Senhor sofreu, e a palavra diz, em algum lugar, não é o servo melhor do que o seu Senhor. Se nosso Senhor sofreu, nós também sofreremos. Não digo que seremos crucificados, cada um tem o seu propósito, mas sofreremos felizes por estar fazendo a vontade de Deus e crendo que pecadores como nós irão ver a face do Senhor. Mas outra coisa que essa história nos mostra é o seguinte: olha o que os discípulos disseram no versículo 32. Não é verdade que nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Gente, você que conhece a Deus, sente o coração arder. Sente o peito arder da presença do Espírito Santo. Nós sabemos que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele está aqui. Essa é a prova para você que ainda não acredita, que ainda tem dúvida se a palavra de Deus é verdade ou não. Se você não acredita, meu filho, tenta buscar esse arder no coração. Como eu tento buscar esse arder no coração? Todas as aulas anteriores nós falamos sobre a oração, sobre a leitura da palavra, sobre conversar com Deus, sobre conversar com o Espírito Santo. Fale com Deus, ore e peça. Peça para sentir a presença dEle. Peça para sentir o seu coração ardendo. Peça para Ele. Faz isso. Diz, Senhor, eu vou orar e vou pedir para Ti até eu sentir meu coração ardendo. Faz isso, dia seguido, dia após dia. Eu tenho certeza que Deus quer isso muito mais do que você. E você vai sentir o seu coração arder. Eu não sei quando, não sei quanto tempo, não faço ideia, meu filho. Mas isso vai acontecer, porque Deus quer isso. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. E aí você vai entender que Deus é mais vivo do que qualquer um do teu lado. Porque às vezes, até mesmo do que você, porque às vezes nós estamos simplesmente existindo e não vivendo. Somos como zumbis, mas Deus não. Ele é mais vivo do que qualquer coisa. Ele criou tudo. Você vai sentir o Espírito dele dentro de você e o seu coração vai arder. Assim como esses discípulos disseram. Não é verdade que nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? É maravilhoso sentir a presença de Deus. Quando lemos as Escrituras e ouvimos a voz dele nos falando, sentimos peito queimando e aquela presença perfeita. Aquela presença que, se a gente fica longe dele, para de sentir, é como se tudo virasse trevas. Como se o mundo não existisse mais. Como se nós não existíssemos mais. Porque ele se torna vida dentro de nós. A vida em abundância. O prêmio que tu recebe e precisa desfrutar. Não seja um Joãozinho. Ou melhor, saia de Joãozinho e vire João.
maturidade, entendimento, decida. Decida conhecer o teu Criador. Aí você vai me perguntar, mas Débora, o que é esse peito queimando? É tipo um coração acelerado, uma azia, uma gastrite? O que é isso? É algo ruim que eu vou sentir quando eu tenho alguma dor no peito ou algo assim? Não. É algo maravilhoso. É perfeito. E eu não tenho como te explicar. É só sentindo, entendeu? Então você vai ter que buscar para sentir. É algo perfeito, assim como o prêmio do Pedrinho e do Joãozinho. Eu não podia explicar o que era, porque era para a vida deles, entendeu? Era para eles. E Deus é um Deus tão único, Ele é um Deus tão presente, Ele é um Pai tão presente, sabe que... Vou te dar um exemplo. O teu pai, ele te trata com amor, ele é teu pai. O pai do teu amigo é pai dele. Ele trata ele com amor porque é pai dele. Deus é pai de todos, mas você é único para ele, como nós falamos na aula anterior. Então ele te trata de forma única e ele te conhece, então ele pode falar com teu irmão e teu amigo de uma forma, mas falar contigo de outra porque ele te conhece. Consegue me entender? Você que é professora, que é pai, vai entender que tem crianças que é preciso falar de um jeito, tem outras que é preciso falar de outro. E não é somente crianças, mas pessoas que precisam ter um jeito para falar e outras precisam ter outra. E o pai nos conhece. Então ele é tão criativo que ele fala com cada filho de uma forma especial. Você sente ele de uma forma especial. Então é só realmente você buscando para saber. Você percebe que Jesus é aquele que nos alimenta. Perceberam quando os discípulos viram que era Jesus? Quando os olhos deles se abriram? Olha só o versículo 30 ali de Lucas. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus ele sempre abençoava o pão antes de partir o pão. Mas ao partir o pão, eles perceberam que era Jesus. Entende? Esse Jesus, ele é aquele que ele não guarda nada para si. É um Deus doador. É um Deus de entrega. Jesus, ele simplesmente é a entrega perfeita. Ele é o prêmio perfeito, porque ele simplesmente se entregou total. Ele se entregou por nós. Então ele era conhecido por repartir o pão, por partir o pão e dar um pedaço a cada um. E antes disso, abençoar aquilo ali. É ele que nos alimenta. Quando eles reconheceram Jesus, quando estavam sendo alimentados, quando viram como ele repartiu o pão, perceberam quem era, aquele amor de repartir, sabe? Sabe aquele dar sem preocupação? Sabe aquele entregar? Sabe aquela criança que não tem problema nenhum em dividir as coisas dela e dar as coisas dela? Alguém diz que não tem, toma. Não sabe nem quanto custa aquilo ali, nada, simplesmente entrega, sabe? Assim é Jesus. Assim é Jesus. Ele divide, ele reparte, ele entrega tudo. Ele abençoa o alimento que coloca em ti. Ele te alimenta. Ele é o pão da vida, lembra? João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Percebe que o Joãozinho, ele precisava crer no que ele recebeu, para não ter mais fome nem sede e ter a vida extraordinária que ele precisava ter. Percebe que para você receber essa vida, receber esse amor, você precisa crer, precisa ter fé, precisa acreditar. E a melhor forma de você crer é entendendo que você não merece nada, mas recebeu. Isso é fé.
Entender que eu não mereço, mas mesmo assim eu recebi, porque Deus me ama, entende? E aí você vai entender o quanto é verdadeiro. Porque nós aprendemos a fazer um monte de coisas, assim como o Pedrinho fez, com as nossas próprias mãos para receber algo em troca. Assim é no mundo. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, sim, nós temos que lutar pelas coisas, temos. Mas isso se tornou automático para nós. Nós nos tornamos robôs na presença de Deus. Eu faço, eu ganho, não. Jesus nos diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus é vida. Jesus não é peso. Jesus não é troca. Deus não é patrão. Deus não é um Deus bravo sentado no trono, nos julgando o tempo todo. Nós temos que temer a Ele, temos sim. Temos sim, porque Ele é Pai, mas é Pai que ensina. Ele é Pai e nos diz nas Escrituras exatamente o que vai acontecer se nós não obedecermos a Ele depois de conhecermos a palavra dEle. Mas Ele é amor. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Aceita um jugo suave e um fardo leve. Se você passou a sua vida inteira vivendo como um robô, eu entrego para receber, não é fácil de uma hora para outra virar essa chave na sua cabeça. Não é fácil. Talvez por isso o Joãozinho não tenha feito nada para receber o prêmio. Talvez o Joãozinho já estivesse cansado e não queria mais lutar por mais alguma coisa. Talvez ele nem soubesse qual era o prêmio. De fato, não sabia. Talvez o Pedrinho pensasse que aquela ali era a última chance dele. Talvez o Pedrinho estivesse sendo cobrado por alguém. Alguém que colocava todas as expectativas sobre ele. Talvez ele nem aguentava mais. Mas ele tinha que provar para alguém ou para si mesmo que ele ia ganhar aquele prêmio. Talvez ele não soubesse perder. Talvez o Joãozinho já tinha perdido tantas vezes que nem lutou mais. Talvez dizendo para ele mesmo que não estava nem aí. Talvez os dois estavam cansados e agindo de forma diferente. O engraçado é que nenhum merecia. Lembra da parábola do filho pródigo que nós vimos na aula anterior? Nenhum merecia, mas os dois tinham o amor do pai. Os dois eram meio birrentos. Um era muito. Mas o pai queria os dois perto. Amava os dois. Chamava ambos de filho. E tudo que era do pai era deles. Tudo que é do nosso pai é nosso. Mas você está dizendo que nosso pai é Deus e tudo que é dele é nosso? Sim. Vida em abundância, vida extraordinária. Lembra do Éden? Eu entreguei as ervas do campo para vocês cuidarem, os animais para vocês cuidarem. Os animais marinhos, as aves. Eu entreguei tudo para vocês cuidarem.
O mundo é de vocês. Cuidar. Mas com a queda nós destruímos muita coisa, inclusive a nossa. E cuidar que é bom, às vezes passa batido. Ok, talvez você seja alguém que cuide mesmo da natureza e dos animais. Eu não posso generalizar, isso não é certo. Mas nós poderíamos cuidar mais. Se todos nós realmente cuidássemos, seria bem diferente. E eu falo isso por mim também, sabe? Nós que vivemos no meio da confusão da cidade, a gente peca muito nisso também. Cuidar da natureza e dos animais. Cuidar daquilo que a gente come também. Nós desaprendemos isso, a plantar para colher. Isso foi com o crescimento. Não que Deus não queira o crescimento e o desenvolvimento do mundo, Ele quer sim. Mas Ele nos fez para cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E às vezes, ao invés de cuidar, a gente pressiona, sabe? Nós fazemos veneno para colocar nas comidas que nós plantamos para que elas não estraguem. Nós fazemos veneno para colocar na terra. Sabe, lá na empresa nós temos um cliente que ele faz desenvolvimento genético de aves. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós pressionamos os animais. Sabe, nós pressionamos a vaquinha para dar mais leite. Tem até uma máquina para a coitada dar mais leite. Eu sei que tem outras coisas que fazem para que o animal produza mais, sabe? Eu não entendo muito disso, mas nós pressionamos até mesmo a natureza e os animais. Aqueles que era para nós cuidar. Era para nós cuidar mais uns dos outros e nós pressionamos cada vez mais uns aos outros. É para nós cuidar mais de nós e nós nos pressionamos cada vez mais. Nós corremos demais. Eu sei que nós devemos evoluir, devemos nos desenvolver. Eu sei que Deus é quem deu a criatividade para tudo, para todos. Mas será que Ele nos fez para correr tanto? Olha ali em Lucas capítulo 10, versículo 38, até o versículo 41. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebe o que Jesus falou? Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma é sentar aos pés de Jesus, ouvir a palavra dele e estar com ele. Lembra, fomos feitos para estar com Deus, fomos feitos para ter comunhão com o Pai. Apenas uma coisa é necessária, entende? Ele é quem nos alimenta. Devemos correr atrás, sim, mas apenas uma coisa é necessária. A primeira, a comunhão com Deus, aquilo para o qual nós fomos feitos. Sabe, olhando para a história de Joãozinho e do Pedrinho, eu fico pensando, será que eles entenderam o que era a competição? Será que eles entenderam como chegariam até o prêmio? Será que aquilo que o Pedrinho fez realmente é o que levaria ele até o prêmio? Ou ele foi mais um que recebeu o prêmio? Correu e correu, mas na verdade não fez as provas da forma correta. Acredito que antes de começar a competir, o Joãozinho e o Pedrinho deveriam ter ido até aquele que propôs
a eles a entrega desse prêmio e ter conversado com ele. Talvez esse seria o único caminho para o prêmio, a única prova para o prêmio, a única coisa realmente necessária, e conversar com aquele que tinha o prêmio na mão e poderia entregá-lo. Talvez o Pedrinho não precisasse ter corrido tanto. Acredito que não precisava. Não precisasse ter se desgastado tanto. Acredito que o Joãozinho não precisava ter se colocado tanto de lado, sem nem ter esperança de ganhar. Porque da forma como o Joãozinho se comportou, ele não tinha esperança de ganhar. Talvez ele já se olhasse como um perdedor, infelizmente. E sabe, às vezes você pode ser um Joãozinho que acha que não merece o prêmio porque talvez o Pedrinho tenha olhado para você e dito: espera aí, você não merece, eu fiz tudo para ganhar. Mas o Pedrinho pode fazer isso porque realmente está se achando injustiçado. Mas se você é um Pedrinho, acredite, você não precisa ficar bravo com seu irmão que recebeu um prêmio sem ter feito o esforço que você fez. Quem sabe quem vai dar o prêmio é o dono do prêmio. E se você é um Joãozinho que acha que não merece porque talvez o Pedrinho tenha dito que você não merece, olhou para você com cara feia, quem sabe? Olha, o único que pode dizer se você vai ganhar ou não é aquele que dá o prêmio. O único que pode dizer se você pode ter o amor de Deus ou não é o próprio Deus, que o amor é dele. E ele diz que é seu. Então, por favor, para de se colocar de lado e achar que você não merece nada, porque tem alguns que dizem para você ou olham para você como se você não merecesse. Acredite, só você sabe o que tem dentro de você. Só você sabe o que você passa. Só você e Deus, o dono do prêmio, o dono do amor. Você merece o amor de Deus, sim. Não importa o que você fez. Mas esse seu irmão, ou esse seu amigo, ou esse seu desconhecido, que olha para você como se você não merecesse nada, ele não merece a sua raiva. Ele merece o seu amor também. Lembra, a gente só entrega o que a gente tem dentro. E enquanto nós tivermos julgamento dentro de nós seremos muito pobres de espírito. Muito pobres de espírito mesmo. Enquanto nós somos assim, nós somos realmente dignos, às vezes até de pena. Mas principalmente de amor. Porque todos nós temos uma pequena parte ou uma grande parte julgadora. Todos nós temos uma parte que precisa de conserto, que tem alguma ferida que ainda atira para fora a sua sujeira em cima do outro. Todos nós ainda temos algo para curar. Então, por favor, se você é um Joãozinho sendo julgado pelo Pedrinho, não odeie o Pedrinho, ame o Pedrinho. Ele precisa de amor. Ele é simplesmente alguém como você que ainda não entendeu aquilo que tem. E se você é um Pedrinho que tem o Joãozinho do seu lado ganhando aquilo que você acha que ele não deve ganhar, não faz isso. Ele é tão filho de Deus quanto você. Ele é tão amado quanto você. Ele não merece mesmo, mas você também não. O amor de Deus é gratuito, é para todos. É seu, não adianta você querer devolver. Já é seu, aceita
vive, usa e fala com Ele, porque Ele quer falar com você. Ele te ama. E não importa mais o que eu fale, não importa mais o quanto eu tente provar, você só vai descobrir o quanto Ele te ama quando Ele falar com você. Quando você ouvir a voz dele dizendo ao seu coração: eu espero de todo o meu coração que você tenha ouvido algo dele aqui. Porque, sinceramente, tudo isso aqui que eu falei para você não é nada meu. Eu não tenho dentro de mim qualquer coisa boa sem Deus. Não tenho. Sem Ele, o que sai de mim é a minha vontade egoísta. A minha palavra que me traz benefício. Sem Ele, eu penso somente em mim e na minha vontade. Sem Ele, eu não entrego nada do que eu recebo a ninguém. Tudo que você escutou até agora veio dele. Como assim veio dele? Sim. Lembra no primeiro vídeo que eu falei pra você que no final eu te contaria o porquê desse tema? Então, uma das coisas que eu sempre pedi para Deus foi para que eu conseguisse amar mais as pessoas e demonstrar o meu amor para elas. Não que eu não goste das pessoas, mas é um desejo muito grande dentro de mim demonstrar o amor que eu sinto pelas pessoas. Mas sempre foi uma trava muito grande também. Mas isso é uma história minha com Deus e uma história da minha vida que Ele sabe o porquê de muitas coisas. Mas aquilo que é muito difícil para ti, talvez se torne um ministério na tua vida. E quando eu tive que fazer esse estágio online, eu não tinha tema para fazer isso. Eu não tinha um assunto, eu não sabia sobre o que fazer. Eu estou terminando a faculdade, mas eu não sou especialista em nenhuma área da teologia. Então eu sentei para fazer, para começar, tinha pouco tempo e eu não sabia sobre o que escrever. Eu comecei a orar e falar com Deus e pedir um tema. E aí Jesus começou a falar comigo sobre isso, sobre falar do amor e como melhorar a vida através do amor. Porque Ele ministra há muito tempo no meu coração que somente o amor dele para me transformar. Só que aí eu falei para ele que eu não sabia falar sobre isso. E ele sabia o quanto eu não sabia falar sobre isso. O quanto ele poderia escolher qualquer pessoa para falar sobre o amor e a vida transformada através do amor dele, menos eu. Não daria. Eu não. E aí ele pediu para eu confiar nele, que eu sempre orei para ele que o que saísse de mim fosse dele, não meu. E ele pediu para confiar e me lembrou disso. Vai sair de mim, não de ti. E aí eu confiei. E todas essas aulas que eu passei para você, toda vez que eu vinha fazer alguma delas, eu não tinha o que escrever. Eu não tinha o que falar. E toda vez que eu cheguei correndo na frente do computador, porque nas primeiras aulas eu fiz um esboço antes de falar, eu não tinha nada. E não saía nada, escrevia, apagava. E aí, quando eu me dava conta de falar com ele, ou então o Espírito Santo me dava uma cutucadinha, e aí
De quem vão ser as palavras? Por que será que tu não tá conseguindo fazer nada? E às vezes eu começava a rir com ele, porque... rir da minha cara, né? Porque eu esquecia que o trabalho não era meu. E eu começava a conversar com ele, a orar e pedir direção, e as coisas vinham de enxurrada. Exatamente como uma chuva das palavras dele. E se ele queria que eu escrevesse aquilo e depois falasse, era aquilo que sairia. Até no início, no primeiro vídeo, eu até falei pra você ali que teria um pano preto atrás, que você me veria olhando pro lado, mas não foi isso que ele quis. Não foi isso que ele quis, porque eu até tinha comprado um programinha para ler os textos na tela do celular, para não esquecer das coisas, poder ficar olhando para a câmera enquanto falava. Mas estava algo muito robótico e não era o que ele queria. Sabe, não era. Eu não me adaptei com o programa, até poderia usar, mas não seria dele. Ele sabe para o que ele me chamou, ele sabe quem eu sou e a forma como ele me fez, esse jeito de falar que às vezes para quase 1 minuto e depois volta. Só ele sabe por quê. A língua meio enrolada, fala baixo, gaguejar, trocar as palavras, repetir 10 vezes a mesma palavra, dar ênfase 50 vezes para outra. É algo meu que ele colocou em mim. Talvez é o cansaço também, porque confesso para você que eu tô numa exaustão bem grande. E aí eu perguntei para ele o porquê fazer isso nesse momento. Não poderia ser em outro momento que eu estivesse mais livre, mais relax? Ele disse que não. Sabe por quê? Porque eu tenho a tendência de controlar as coisas. Então, se fosse em outro momento, não sairia dele, talvez saísse de mim. Porque eu não estaria exausto o suficiente para deixar ele trabalhar. Eu ia querer trabalhar. Eu ia querer fazer. E é impressionante que quando ele fala, a exaustão vai embora. E vem ele falando somente. E sabe também que logo depois que eu comecei o trabalho, depois que eu apresentei, que eu postei o primeiro vídeo falando como seria o trabalho, fazendo a apresentação, ele me lembrou que eu já havia dado uma aula de dança para mulheres e para crianças alguns anos atrás. Se não me engano, uns 2 anos atrás, sou péssima em conta. E que eu poderia ter usado aquelas aulas como estágio. Que eu poderia ter conversado com meu pastor e realmente ter usado aquelas aulas como estágio. E sabe que quando eu estava pensando nesse estágio, eu até pensei, eu realmente pensei nessas aulas, mas é como se naquele momento tivesse um bloqueio de que eu poderia ter usado isso, sabe? Como se naquele momento eu tivesse certeza dentro de mim que não dava para usar porque eu não tinha papel nenhum comprovando. Ok. E aí veio esse estágio online para fazer. E aí eu perguntei para ele, mas por que então tu me deixou fazer isso se eu poderia ter usado aquilo que eu já havia feito? Porque eu não lembrei disso antes, e porque eu lembrei, eu tinha tanta certeza que não dava, e hoje eu tenho tanta certeza que dava. Por que todo esse trabalho agora? E aí ele me disse, se eu tivesse deixado
que tu usasse aquelas aulas como estágio agora, eu não poderia te usar nesse momento. Tu não faria isso aqui. Eu precisava que tu tivesse o entendimento correto daquilo. Incorreto, na verdade. Naquele momento. E eu perguntei, pai, mas por que tu está me lembrando disso agora? Por que me lembrar agora que eu poderia ter usado? E ele me disse para que tu saiba que eu quero que tu faça isso. Que não é teu. Eu quero. E não é somente isso, mas todas as aulas, todas, eu falava de um tema, eu gravava um tema. E eu tenho muita mania de assistir vídeos no YouTube, pregações, todos os dias eu assisto. Eu escuto andando na rua quando eu tenho tempo, no fone de ouvido, no horário do almoço. Quando eu vou dormir na hora do almoço, eu durmo escutando as pregações. Então, sempre, todas as aulas que eu gravei aqui, quando eu ia escutar alguns vídeos, havia confirmação daquilo que ele tinha me falado. Todas, da primeira à última. Todas. Havia confirmação daquilo que ele tinha me falado. Por quê? Porque dentro de mim sempre tinha a dúvida se havia saído de mim ou dele. Uma dúvida errada, uma dúvida meio burra até vou dizer, porque não era eu sei que não era eu. Mas até mesmo isso, Deus usou um pregador para falar. Que ele sempre vem e confirma. Sempre não, mas algumas vezes, a maioria das vezes, ele vem e confirma a palavra dele. Através de alguma coisa, ou de alguém, ou de algo. Isso aconteceu já em outras ocasiões na minha vida também. A confirmação de Deus naquilo que ele havia me falado. E por que eu estou te contando isso? Para você saber que quem está falando para você, o que você ouviu aqui, não foi algo que saiu de mim. Eu me baseei na palavra dele, na Bíblia. E quem me mostrou no que me basear, e quem me falou o que estava escrito ali para eu falar para você, foi ele. É por isso que eu te digo que ele é mais vivo do que qualquer um que você vê. Ele é mais vivo do que você. E se você ainda não ouviu ele falando com você, é só pedir. Lembra que eu falei antes que é só pedir que você vai sentir a presença do Espírito Santo se queimar no seu coração? Olha o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 12. Ao 13, desculpa. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lembra da parábola da dracma perdida? Olha o final dela, o que fala. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus que por um pecador que se arrepende. Alegria nos céus.
Olha o versículo 7 de Lucas 15. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E, gente, pecadores quem são? Somos todos nós. Às vezes nós estamos assim como o Pedrinho, correndo, lutando. E de repente a gente para e percebe, opa, cadê meu pai em tudo isso? Por que eu tô tão cansado? Cadê a força do meu pai nisso aqui? E aí nós nos arrependemos do nosso ativismo e voltamos a falar com ele, sabe, correndo para os braços dele. E eu creio que também há alegria e festa no céu por isso. Porque o objetivo é o pai ter o filho e o filho ter o pai. E não o pai olhar para o filho correndo na terra ao redor, feito doido, correndo naquelas coisinhas de hamster, sabe? O objetivo não é esse, o pai não nos fez para isso. O pai nos fez para ser feliz com ele. E eu não estou te dizendo que você veio para a terra somente para viver pulando, sendo feliz por aí, não. Você vai ter problemas sim. O pai te escolheu para fazer algo grande aqui na terra sim. Só que você vai descobrir falando com ele. Às vezes você vai se cansar sim, sabe? Às vezes vai sim. Mas se você está fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, você vai ser renovado. Suas forças vão ser renovadas. Ele vai estar com você. Você vai receber uma força que você não sabe nem de onde vem. Mas ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o primeiro. Lembra? Buscai a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ele precisa sempre ser o primeiro. Para daí o resto vem certinho. Ok? Porque se ele for o último, tudo que vem antes vai estar errado. Aí não dá certo. Então você pode ser chamado simplesmente para ser alguém que vai criar um filho, que vai fazer uma coisa grande para o mundo, ou que vai salvar o mundo. Você pode ser chamado para ser aquele que vai ajudar alguém a um dia fazer algo importante e gigante nas mãos de Deus. Mesmo que você tenha o anseio de fazer algo grande dentro de você, esse algo grande é aquilo que Deus vai te falar. E às vezes você vai correr atrás de algo achando que aquilo é para você e não é, filho, você só vai perder tempo. Então coloca o Pai em primeiro lugar, porque o amor dele é gratuito, a palavra dele é gratuita, ele é gratuito e ele é seu. Quem é Deus? É o amor. Quem é Jesus? É o amor. Quem é o Espírito Santo? É o amor. O Espírito Santo, o amor mora em você. Deus é seu Pai, o Espírito Santo é o Espírito dele, mora em você. Jesus disse que estaria com você para o resto da vida. Ele é seu melhor amigo, só quer falar com você. Você já tentou ter, sabe, intimidade com alguém, ou ter afinidade, na verdade, com alguém, não consegue de jeito nenhum. Olha só, com Jesus todos conseguem ter afinidade. Sério, conversa com o Espírito Santo, você vai ver. Com o Espírito Santo não tem como não ter afinidade. Ele te conhece sim, é de cima a baixo, de baixo a cima, ele mora em você. Não tem como não ter afinidade com ele, entendeu? Não tem como. Ele é seu. E o amor de Deus é seu. Então você é simplesmente amado. E não há quem possa dizer o contrário. Só quem pode fazer você perder isso é você, Joãozinho. Mas você vai perder aquilo que você já tem. E vai continuar tendo. Mas você só vai perder, Joãozinho, porque não vai usar. Conhece alguém que compra roupa e não usa? Exato.
Não vale a pena, né? Mas o amor você nem comprou. Aliás, você não tem como comprar. Mas ele é seu. Só não guarda num canto nem dentro de um baú, porque lá ele não dá fruto. E nem você. Não guarda a vida num canto. Não guarda aquilo que seu pai te deu num canto. Sabe, não esconde lá no estômago ou sei lá onde você esconde isso. Desfruta, faz virar vida dentro de você. Aceita. Diz eu quero. A decisão tem um grande poder na nossa vida. É só você tomar uma decisão que aquilo é seu. Sabe que no momento que você decide fazer algo na sua vida é tão impressionante que parece que aquilo já é seu, né? É impressionante o poder da decisão. Às vezes a gente fala que vai fazer algo e até vai fazer, mas não tomou uma decisão 100% certa na nossa cabeça. Nós não estamos 100% decididos àquilo, nós vamos meio que provar para ver se vai dar certo. Aí tem grande chance de dar errado. Mas quando você decide sem ao menos começar, mas decidiu, aquilo vai dar certo sim. Porque começa dentro de você. Tudo começa dentro de você. E depois sai para fora. Então até mesmo as coisas grandes que Deus quer fazer através de você vai começar aí dentro. Talvez vai começar de um jeito ruim. Sabe? Às vezes é necessário ser algo transformado em você para que as coisas boas possam vir para fora. Às vezes é necessário ter cura, como nós vimos em todas as aulas anteriores, nós precisamos de cura em muitas áreas. Mas essa cura vai começar através da semente do amor, já em você. Essa cura vai começar através da comunhão com o Espírito Santo, do aceitar Jesus para conseguir ir até Deus, porque só Jesus nos leva até Deus. E aí você se torna um filho de Deus, porque você aceitou Jesus. Então aceita Jesus, toma a decisão de aceitar Jesus na sua vida. E quando você aceita alguém na sua vida, você precisa falar com essa pessoa. É fato, tá? Eu não posso te aceitar na minha vida e simplesmente não decidir falar com você, porque eu estou te aceitando na minha vida para você viver comigo. E eu não posso te ignorar. Eu não devo. Eu não devo ignorar alguém que está do meu lado. Ainda mais alguém dentro de mim. Mas é exatamente isso que o Joãozinho fez. Recebeu o prêmio nele e tentava ignorar. E quando o prêmio batia na porta ali dizendo, Joãozinho, eu tô aqui, ele dizia, eu não te mereço. Por favor, não fala comigo. Quando o prêmio batia na porta do Joãozinho, quem sabe através de alguém dizendo, Joãozinho, vamos à casa do Senhor. Não, eu não mereço. Joãozinho, você já orou, falou com Deus? Não, eu não mereço. Joãozinho, Deus te ama, Deus quer fazer o melhor para a sua vida. Não, eu não mereço. Joãozinho, fala com Deus, coloca isso na presença de Deus, coloca o teu fardo na presença de Deus. Não, eu não mereço. Mas o Joãozinho já tinha tudo dentro dele. Ele não precisava merecer. Você não precisa merecer. Você não merece. Mas você é amado. E ponto final. Decide aceitar esse amor de Deus e viver como filho. Olá, voltei. Então, como eu sei que algumas pessoas só escutam o vídeo e não olham para ele, eu ia deixar escrito apenas umas dicas de versículos para quando você esquecer que é amado. Mas eu vou falar aqui, tá? Mateus capítulo 27, versículo 27 ao 56, Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 47, todo o capítulo 15 de Marcos, Lucas capítulo 23, versículo 13 ao 48, e João capítulo 19,
versículo 13 ao 37. E quando talvez você perdeu um pouco da esperança, continue lendo os versículos após esses, que você vai ver a ressurreição de Jesus. E vai ver que não tem o porquê você perder a esperança, porque ele reviveu. E você também pode reviver da onde você está, ok? Então agora eu vou deixar para vocês uns 2 errinhos de gravação, para você rir um pouquinho. Gostaria de ter mais, mas não tenho muito, porque gravei pouco. E que Deus abençoe vocês. Mas vocês já riram bastante ao longo das aulas, né? Das minhas enroladas de língua. Obrigada por estar comigo até aqui. Obrigada para você que chegou até aqui. Que Deus te abençoe muito. E que o Espírito Santo possa sempre estar vivo dentro de você. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. E tem algumas dicas de louvor na descrição do vídeo, no vídeo anterior também, de livros e de vídeos que você pode assistir.